Olá pessoal, Paulo Costa aqui do Carro Técnica Treinamentos Automotivos e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Nós vamos responder os questionários. A gente tem alguns vídeos, tem bastante comentários, né? E na boa parte o que dá para notar é o pessoal aficionado, ou então algum proprietário tentando resolver, né? Tentando achar uma solução do seu problema. E muitos reclamam que levam às oficinas e não conseguem resolver, né? Nós temos como princípio passar informações, trocar ideias com profissionais da área, né? Nosso canal, como nós já falamos diversas vezes, é para fazer uma divulgação do nosso trabalho para profissionais ou pessoas que estejam interessadas a trabalhar na área automotiva, né? Então nós não temos o foco aqui em, digamos, um trabalho de youtuber, né? Nós não estamos aqui atrás de likes, precisamos dos likes, mas não estamos aqui, o que eu estou querendo dizer é desenvolver um trabalho como o youtuber, né? Que para, digamos assim, ganhar dinheiro com o YouTube, né? Então, na verdade, a bem da verdade, a gente ganha bem muito pouco com isso. Mas não nos interessa, nós não estamos preocupados com isso porque não é o nosso foco. Mas vamos lá, então, como nós temos diversa participação, pessoal, boa parte gosta do nosso trabalho, independente de ser profissional ou não na área. Então nós vamos aqui responder algumas perguntas ou também esclarecer o modo como nós trabalhamos. Nós temos um vídeo recente que nós fizemos um passo a passo e como o profissional faz no momento em que ele está fazendo um diagnóstico para que o leigo ele tenha um entendimento, né? E é que, mais uma vez, vou dizer leigo, né? De uma forma pejorativa, né? Mas que o leigo tenha entendimento de que nós, profissionais, nós não chegamos apenas no carro e nós já sabemos o que é e tudo é muito fácil. Existe um procedimento, existem ferramentas específicas, informação técnica e tudo isso é bastante dispendioso para o profissional. Então, tem o ambiente onde ele está para poder receber o cliente, é que isso tem um custo, né? E isso não pode, um diagnóstico, uma consulta não pode ser de graça, a não ser que o profissional ele queira fazer gratuitamente, mas isso deve ser sim cobrado, certo? Porque tudo isso tem um custo e o custo é bastante alto. Ok? Então tem uma pergunta aqui, vamos aqui na primeira, na última que chegou, né? Digamos assim. Então o velocímetro do ponteiro do Voyage 85 não funciona, mas o odômetro sim. O que pode ser? Obrigado, né? Então o ponteiro não funciona, mas o odômetro sim. Então, o problema provavelmente ele vai estar no painel, né? Porque se eu tenho um funcionando e o outro não, então o problema nesse caso aí provavelmente vai estar no painel. Agora, o que pode ser, então, aí só você fazendo uma consulta com um profissional, ele vai precisar fazer um diagnóstico, porque no processo diagnóstico a gente tem que ter também, além de todo conhecimento, tem a experiência, o feeling, né? E algumas coisas precisam ser desmontadas para poder ter a certeza do que é. Então aqui é um caso também, é um diagnóstico, então também funciona dessa forma, né? Vamos ver aqui outra pergunta. Boa noite, ótimo vídeo. O meu Civic 2012 parou de funcionar o velocímetro. Tem alguma dica para me ajudar, companheiro? Bom, essa tipo de pergunta é uma pergunta com diversas respostas, porque existem muitas possibilidades, né? Então, os veículos desse ano normalmente já são sistemas que são com sensores, né? Então, nós temos o sensor, normalmente ele vai ser instalado na caixa, vai ser na caixa de marcha, no câmbio. Então, você tem umas engrenagens, né? Você tem uma satélite e uma planetária, um motor e uma movida, né? Então nós temos, pode ser o problema na motora, pode ser o problema na movida, né? Para um problema mecânico. Eu posso ter, se for um sensor do tipo Hall, pode ser um problema de alimentação do sensor, pode ser um problema de sinal de retorno, o sensor não está enviando o retorno. Se for um problema de alimentação, eu tenho que verificar a alimentação positiva e negativa, né? Então eu tenho que fazer primeiro esses testes de alimentação, o teste de retorno. Se não estiver havendo o teste de retorno, eu tenho que conferir se a parte mecânica que eu citei inicialmente está correta, que ela pode estar com problema, é isso? Então, depois disso, eu tenho que saber se tiver tudo ok até aí, se eu estiver tendo um sinal na tomada,
eu tenho que verificar se o chicote está inteiro, eu tenho que fazer um teste de chicote, se ele está contínuo, né? Se não tem resistência, se não está quebrado. Depois disso, se tiver tudo ok, eu tenho a possibilidade de ser o painel. Então essa resposta aqui para essa pergunta, ela já serve para diversas outras perguntas desse tipo, né? Onde a pessoa pergunta, eu estou com um problema, nesse caso aqui, né? Então o velocímetro não funciona, o que pode ser? Pode ser diversas coisas, né? Então, muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, quando se trata de um sensor do tipo, ou melhor, quando se trata de um sistema que usa sensor, eu tenho que ter o scanner para fazer o teste, saber se essa informação está chegando na unidade de comando. O primeiro passo é esse, né? Para a partir daí começar o processo de diagnóstico. Então, o que eu falei aí, o grosso, né, que eu citei, nós temos todas essas possibilidades. Então, veja que o leque é bastante abrangente. Precisa realmente o profissional fazer uma avaliação precisa, né? Ter a oportunidade de estar com o veículo, porque as possibilidades são várias. Boa noite, peguei um Gol. Boa noite, peguei um Gol, deve ser um mecânico, né? Ou eletricista. Peguei um Gol G3 com problema semelhante a esse. Não tinha positivo no pino 1 da tomada do sensor de velocidade. Tinha terra normal, então já se trata aqui de um sensor do tipo Hall, né? Tinha terra normal no pino 3 e no pino 2 tinha positivo 7 volts, certo? Então no pino 2, se for o pino de sinal, isso pode ser um caso de um sensor que trabalha com tensão de referência. Então a unidade manda uma tensão para o sensor, né? E o sensor faz o trabalho da comutação. E aí a unidade vai receber esse sinal, vai ser um sinal cortado, pulsado ou ciclado, né? Um sinal de onda quadrada, e ela começa a calcular a partir daí. Então, nós temos inclusive um vídeo que é do nosso curso IDEA, né? Um curso de interpretação de diagramas elétricos automotivos e sensores e diagnóstico de sensores e atuadores. Então a gente trata nesse curso abranger todo não, mas os principais sensores utilizados em sistemas, os principais atuadores, e nesse curso nós tratamos muito de injeção eletrônica, né, porque até é o sistema que dá mais problema, porque devido à quantidade de componentes que é muito maior do que nos outros, mas é um curso que, independente se você trabalha, não necessariamente só para quem trabalha com injeção. Então, como a gente, por exemplo, trata dos sensores, os principais sensores do tipo indutivo, Hall e magneto resistivo, sensores de rotação. Então, esses sensores têm aplicação em diversos sistemas. Então, para quem trabalha com câmbio automático, pode fazer esse treinamento. Né? Por quê? Porque ele vai também tratar dos sensores, dos tipos de sensores de rotação, desses três principais utilizados. Então, é aplicável também no sistema de transmissão, também, assim como também é tratado, é aplicável no ABS, né? Então, cada sensor do nosso treinamento tem um PDF onde tem a aplicação dele. E nesse caso aqui da pergunta, então nós temos uma aula, como eu vinha falando, que inclusive está livre aqui no YouTube, no nosso canal. Vou deixar o link aqui na descrição, certo? Que nessa aula a gente fala sobre os sensores sensores do tipo Hall que trabalham com tensão de referência. Então, esse pino 1 provavelmente era alimentação. O que eu preciso fazer aqui? Para você que é leigo e não tem o conhecimento de como nós fazemos o procedimento de teste. Eu preciso ter o diagrama elétrico do sistema para saber que tipo de sensor é. Aqui a gente já sabe por trabalhar com isso, é a nossa especialidade, que é um sensor do tipo Hall, mas eu tenho que ter o diagrama para saber em cada pino qual é o tipo de alimentação, o tipo de informação, digamos assim, que vem em cada pino. Se o pino 1 é o positivo, a alimentação, se é 12 ou 5 volts. Aqui no 2 ele já disse que é o máximo, terra. Né? E o 3, provavelmente o sinal de retorno, que é o de 7 volts. Bom, aqui nós temos, me tirou uma dúvida, vou ver, me tira uma dúvida, irmão, vou em mais de 100 no prisma, 100 km por hora, no painel do marcador do velocímetro não passa de 60.
Bom, o que a gente precisaria fazer aí, né? Se você vai com mais de 100, né? Você está fazendo uma base pelo seu feeling, né? Pelo que você... Dá para saber que está bem a mais de 60 e só está marcando 60. Eu tenho todas as possibilidades que eu citei em uma resposta anterior, tá certo? Agora, o que precisa fazer é fazer a avaliação, saber que tipo de sensor é, tá certo? Eu tenho que verificar se há necessidade de verificar a alimentação. A partir daí, até a gente chegar à possibilidade de ser o painel. Pelo que está acontecendo aí, é muito provável que seja o painel, mas o sensor também causa esse tipo de defeito. E aí, dependendo do tipo de sensor, tem um procedimento adequado. Fora o que a gente sempre tem que verificar a parte mecânica, se a transferência de rotação está realmente sendo passada para o sensor da forma correta, né? E se for um veículo que tem ABS e a informação de velocidade venha lá do ABS, né? Vem do ABS e é transferida para a unidade de controle do motor. Pode ser de forma analógica ou digital, né? Via rede CAN. Então tudo isso a gente vai precisar avaliar no momento em que eu tenho esse tipo de problema, ok? Bom, aqui nós temos uma Ranger 2001, ok? Ou seja, com 19 anos, está com problema no painel. Já fiz alguns testes e nada resolve. O velocímetro e o marcador de combustível não funcionam. Alguma sugestão? A sugestão aí é que, pelo relato, tá certo? Lembrando sempre, a gente sempre tem que fazer todo o procedimento desde o início, como eu já citei 2 vezes em 2 respostas. Mas o que, pelo relato aí, o mais provável que seja relacionado ao painel, tá certo? Então, na autoelétrica, principalmente, o ideal é que seja autoelétrica, digamos que tenha uma especialização em painel, tá certo? Porque o ideal é que seja assim, porque às vezes colegas vão tentar resolver problema de painel e, ao invés de resolver, causam mais defeitos, né? Porque não é especialidade, é uma coisa muito minuciosa o painel. Então, pela descrição aqui, o mais provável é que seja um problema no painel, porque eu tenho associado um outro componente também com defeito, tá certo? Mas é uma especulação ainda, porque a gente precisa fazer a avaliação e saber, porque eu posso ter o sensor de nível do tanque com defeito e posso ter também o sensor de velocidade com defeito. Agora, dependendo do painel, eu posso ter uma mesma fonte de alimentação, um circuito próximo que esteja variado e esteja prejudicando o funcionamento desses 2 componentes. Então, mais uma vez, a gente não vai poder chegar a uma conclusão. Como vocês podem ver, a gente não vai poder chegar a uma conclusão aqui a ser assertivo, né? Muitas vezes é difícil ser assertivo com o veículo, fazendo a avaliação no veículo. Então demora um pouco mais, tem que ter todo o procedimento, porque no momento que a gente faz um procedimento errado, ou deixa de fazer um procedimento, você rapidamente pode chegar a um diagnóstico equivocado e gerar custo desnecessário para o cliente, não é isso? Bom, eu vou aqui colocar mais uma pergunta, que a maioria das perguntas são mais ou menos nesse mesmo nível, né? A pessoa relata um acontecido, relata o que já fez, às vezes não fez nada ainda, mas sempre querem uma opinião do que pode ser, tá certo? E não existe a possibilidade de se fazer um diagnóstico dessa forma, mas nós temos aqui, estou com o Gol G2, que o painel foi para o conserto e arrumou tudo ele. Em português, às vezes, pode ser escrevendo muito rápido, tá meio confuso, né? Mas fez um reparo no painel, que ele quis dizer aqui. Trocou o sensor de velocidade, ou seja, fez um reparo no painel, trocou o sensor de velocidade e nada de funcionar o velocímetro. O que você acha que pode ser? Bom, de acordo com que o defeito se apresenta, eu não sei se o problema está intermitente, se o problema está constante, se o problema é um problema como citamos anterior, que é um problema onde eu tenho uma velocidade marcando incoerentemente, não tem coerência na velocidade que o carro está e no que a gente está vendo no painel. Mas pelo que aconteceu aí, tá certo? Eu vou arriscar aqui dar uma sugestão que pode ser um problema lá na transmissão, né? Na fonte, né? do movimento do sensor,
né? O que faz ele rotacionar, o que faz ele girar. Eu citei anteriormente, lá no início, que eu tenho a engrenagem motora e a engrenagem movida que faz o sensor girar para poder ou ele gerar um sinal quando ele for do tipo indutivo, né, o sinal de corrente alternada, ou então ele gerar um sinal pulsado quando ele for um sensor do tipo Hall. Então, pelo que trabalhou no sensor, trocou o sensor, trabalhou no painel e continua sem marcar. Fora também eu tenho, se for um sensor, eu tenho chicote de toda forma, seja Hall, seja do tipo indutivo, ok? Então eu tenho o chicote a ser avaliado, porque não adianta, eu trabalhei nas extremidades, digamos assim, eu trabalhei lá no painel e lá no sensor, e o que fica no meio. Então eu tenho o chicote elétrico, que tem que ser testado, continuidade, curto-circuito, curto a massa, tá certo? E dependendo do tipo de sensor, o procedimento de teste vai ser diferente, ok? Então, pessoal, eu espero que com essas respostas, eu vou deixar esse vídeo sempre que fizerem uma pergunta semelhante a essa, eu vou sempre deixar o link desse vídeo, ok? Para que a pessoa saiba como é que tem uma ideia de como o profissional precisa trabalhar para poder chegar a um diagnóstico, ok? E não achar consequentemente, não achar que é tão fácil, né? E daí, decorrente desse tipo de pensamento, vem por parte de muitos, né? Que a gente sabe que a gente lidar com isso também, né? A desvalorização do profissional. Então, acha que é muito fácil chegar e fazer a troca. Alguns defeitos, sim, como tudo na vida, tem coisas que são bem mais fáceis, né? Nos diversos tipos de profissão, mas na boa parte das vezes, por precaução, o profissional ele tem que parar, raciocinar, fazer as avaliações corretas, começar com a avaliação com scanner quando se tratar de um sistema eletroeletrônico, tá certo? E a partir daí ele vai desenvolvendo o diagnóstico e pega toda sua bagagem, suas ferramentas, né, as informações técnicas para poder desenvolver uma linha de raciocínio para chegar ao diagnóstico mais rápido e preciso, ok? Espero poder ter contribuído mais uma vez, né? Vou fazer isso mais vezes, tem outros vídeos, né? Tem um do sistema de arrefecimento, tem um outro sobre o backfire, que não é o backfire, né, daqueles, digamos, que o pessoal usa em carros equipados, né, para gerar ruído, mas o problema de ordem técnica, né, que faz com que haja o retorno de chama pelo coletor de admissão. Então, nesse vídeo também tem diversas perguntas e a gente vai procurar manter esse tipo de vídeo, ok? Valeu, forte abraço, sucesso e até o próximo. Visite, se você está vindo a primeira vez aqui, visite o nosso canal, tá certo? Tem muitos vídeos, vou deixar também o link do nosso blog para você que não conhece. Lá no blog tem coisas que não tem aqui no canal, tá certo? E conheça também nossos treinamentos, caso você seja da área, esteja interessado, ok? Ou esteja querendo entrar na área. Então, nós temos aí, assim como diversos colegas que têm ótimos cursos, nós também temos a nossa contribuição a dar, ok? Forte abraço, sucesso e até o próximo vídeo.